Bom, abrimos todo o seu de hoje ao lado desse líder espiritual, médium, psicógrafo, palestrante, professor e presidente fundador do Instituto Salto Quântico. Ele promove, através de sua filosofia, os ideais da felicidade, da paz, da confraternização, enfim, isso de uma forma universal, sob uma divisa mestra, que é a seguinte: espiritualidade com ou sem religião. Até na ONU as suas palestras fizeram sucesso. Vamos saber mais sobre ele? E também já publicou 16 livros, ele é insuportável. Boa noite, Benjamin Teixeira de Aguiar. Está de volta, meu irmão? Faz um ano, né, que você não vem aqui, mais um ano. 4 meses já. Olha, estamos juntos, querido. Obrigado por ter vindo. O mesmo. Ai. Benjamin, Sim. vamos falar primeiro, qual é a diferença de espiritualidade e religião? Há uma tendência universal, embora a gente respeite todas as religiofilosofias Claro. do Ocidente e do Oriente, mas de nós desvincularmos a fé e a espiritualidade de uma relação direta com a religião. Há pessoas muito espirituais, decentes e autênticas à busca da fé dentro das religiões convencionais, mas é muito comum e cada vez mais, inclusive entre os milenares, essa nova geração, sim, que as pessoas se sintam sem religião. Nós propomos incluir as religiões. Fé é uma experiência e espiritualidade de conexão com o divino, seja de forma pessoal, de forma cristã, como nós somos, ou de forma não cristã, mas o orientalismo, desde o ano passado, do século passado, finalzinho dos anos 90, com o budismo tem tomado força no Ocidente inteiro, não é? Então nós acreditamos que com ou sem religião nós podemos viver a conexão com Deus. Benjamin, há quem diga que o budismo não é nem uma religião, uma filosofia, isso. É uma religião. Né? Há vários autores que até propõem que dentro do budismo há proposições ateístas e materialistas, porque eles estão além disso. É claro que eles não afirmam isso, né? Eu não posso falar em nome do budismo, mas foi uma das correntes que mais impressionaram na adolescência, quando eu me desliguei do catolicismo na época, com todo respeito à Igreja Católica, apenas não estamos ligados. Mas ateísmo dentro do budismo? Ateísmo, porque a ideia de que Buda tem uma frase em que ele diz que, uma das máximas dele, que a vida após a morte é como uma luz que se apaga e que o que foi escrito está ali. Então, ou seja, deixou de existir a vida. Ele deixa tudo em aberto, não é, Buda? E me impressionou muito na adolescência, foi um dos motivos de me desligar da Igreja Católica. E é possível você ter fé, mas sem ter religião? Perfeitamente. Carl Gustav Jung, aquele psiquiatra, sim, famoso e um grande referencial do século XX, ele disse que a espiritualidade, na visão dele, nós discordamos um pouco disso, que a espiritualidade autêntica, ela morre com as religiões. Aí ele estava falando da religião convencional, ele era filho de pastor. Sim. Então a religião ortodoxa, castradora, moralista, ou seja, é a má religião. Há pessoas religiosas em religiões tradicionais que não têm essa visão. Sem dúvida, é um caminho bom. A relação sem intermediários da pessoa com Deus por sua consciência, suas práticas meditativas, oracionais, etc. Olha, será que é por isso que existem ateus que parecem mais filhos de Deus? Muito mais. A decência e o caráter não estão vinculados a pessoas que estão ligadas à religião, não. Mesmo porque o anticlericalismo, sim, essa aversão dos jovens à religião como nós conhecemos, a história das religiões dizem quantas tragédias inomináveis foram feitas em nome da religião e em nome de Deus. Seguramente. Então nós precisamos do ateísmo que combata, de um criticismo mais acentuado, para que as pessoas não se deixem levar por lavagens cerebrais. Recentemente, o Instituto Salto Quântico que você preside está ingressando na ONU, passou a fazer parte da ONU. Olha que coisa mais legal. É como um órgão consultivo. Tá, de que forma você vai ter essa participação? Como é que vai ser feito isso, Benjamin? Eu ainda estou sendo informado pela equipe. Desde 3 de agosto agora, sim, nós já entramos num segundo nível que eles chamam de status especial, que a gente tem mais direito a participar, dando opiniões mais largas, que são para organizações que eles consideram com maior alcance internacional. Então isso aconteceu esse ano, ficamos muito impressionados, não mais porque é a espiritualidade maior, né? Eu atribuo muito sinceramente, Ronivon, eu separo o trabalho que eu faço e quem eu represento, a espiritualidade maior, de minha pessoa. Continuo humano, normal, mas o trabalho não é normal, nem é humano. Com que intuito você fundou o Salto Quântico? E é bem interessante, Rony, que no início a gente não chamava o Instituto Salto Quântico, era a relação apenas de mim com o meu guia espiritual, que se apresenta como uma senhora, uma dama, Eugênia Aspásia,
E isso foi se desenvolvendo com o tempo. É que surgiu a organização Movimento hoje em mais de 170 países. É impressionante, porque... Mais de 170 países. Em Katmandu, por exemplo, Nepal. No Nepal. O país que é a terra natal de Buda, você provocou aqui, eu acho que não por acaso, é a capital onde há mais percentualmente pessoas da nossa organização. Katmandu, a capital do Nepal, impressiona-nos muito e, para mim, é uma evidência dramática, uma das, de que o trabalho que a gente faz não é nosso. Não é pessoal nem mesmo da nossa equipe, que é de pessoas muito devotadas e decentes nesse trabalho. Benjamin, eu soube que também gente sua vai para Nova York. Ah, sim. Para a Suíça. Para a Suíça. Tem a ONU Mundial de Manhattan, Nova York, e a ONU de Genebra, como você conhece. Sim. Então, nessa posição, a gente tem direito a enviar 5 emissários da nossa organização para cada uma dessas grandes sedes da ONU. E eu e o vice-presidente da instituição temos entrada permanente. Eu estou falando rapidinho para poder você perguntar mais à vontade outras coisas. Propositalmente. Olha, a ONU é, na verdade, um órgão, vamos dizer, político, né? Mas é laico. Também. Tá. De que forma a espiritualidade se encaixa nessa história, com seus trabalhos? Rony, vão só fazendo uma parte, você não falou errado, mas só para deixar bem claro, porque eles são muito rigorosos com essa questão, um tecnicismo do bem, para que ninguém explore o nome da ONU, sabe? Nós não somos propriamente par da ONU, nós somos órgão consultivo do ECOSOC, que é o Conselho Econômico e Social da ONU, que rege Unesco, Unicef, Organização Mundial de Saúde, é muito. Então, mas nós não somos propriamente par da ONU. Seria, por assim dizer. Sim. Mas somos da ECOSOC, que pertence à ONU, né? Eles fazem questão que a gente distinga essas coisas. E o que acontece nesse campo é que, como nós não somos uma religião convencional, como somos um trabalho espiritualista e cristão, isso a gente assume. Se a gente entender que cristianismo é religião, e eu creio que seja como o budismo, uma coisa muito mais ampla, então somos uma religião, mas nós não pertencemos, não temos paramentos, nem hierarquias, nem absolutamente nada. As pessoas têm que seguir sua consciência, seus princípios, e por isso, como a ONU defende ideais humanitários, universais, há uma certa sintonia entre nós e a ONU. Como é que a ONU chegou até vocês? Eu acredito que a espiritualidade chegou até nós. E aí, depois disso, tudo acontece, né, Rony? É claro. Eles têm o poder máximo do mundo. É claro. Você estava falando agora de religiões, tá? Agora, essas diferentes religiões, crenças, enfim, de fé, são um entrave para você disseminar a sua mensagem? Primeiro, mais uma vez dizendo, a mensagem eu encaro como minha, assino, me responsabilizo, mas não é minha, de fato. E com 30 anos de experiência como um trabalho mediúnico, Rony, isso se torna uma realidade tão dramática para a gente, que eu estou sendo só um porta-voz. Eu secretaria os seres superiores que querem passar essa mensagem. Então, essa mensagem é superior a qualquer circunstância cultural ou o que for aqui embaixo. E eu creio que os entraves vão existir sempre, principalmente se há um vetor evolutivo, que é o caso desses seres. Tudo que é um fator novo é mal recebido em sua época. E eu já estou achando que está sendo bem recebido demais. É impressionante. Eu não esperava de modo nenhum que chegasse a esse ponto. Não com 30 anos de trabalho, pelo menos. Esperava que houvesse algum reconhecimento do trabalho de Eugênia Aspásia, por meu intermédio, póstumo, um reconhecimento póstumo. Mas agora sim, de modo completamente inesperado. Mas, Benjamin, você se descobriu médium, seria isso? Sim. Que idade você tinha? Porque você deixou o catolicismo para abraçar... Primeiro eu fui kardecista, mas também depois do catolicismo por mais de 20 anos. E em 2008, dezembro, nós achamos por bem, com todo respeito também ao kardecismo, assim como a Igreja Católica, nos desligar de definições religiosas, inclusive para não criar conflitos desnecessários com lideranças religiosas, porque nossas ideias entravam muito em conflito. Então, vamos deixar as pessoas se dizerem com seus rótulos, ou kardecista, ou católico, como quiserem, e nós ficamos livres para falar e as pessoas avaliarem, de acordo com o seu arbítrio pessoal, o que seja certo ou não. Olha, eu acho... Mas médium sim, lá atrás. Primeira infância. Que idade você tinha? Tem relatos contados por minha mãe biológica, meu pai, etc., mas eu acredito que a mediunidade para valer aconteceu quando eu cheguei na transição entre
os 10, ou seja, a infância e a adolescência. Eu tive experiências com 4 anos, 3 anos, mais ou menos, muito fortes, que ainda me lembro até. Mas ficou mais claro como sendo comunicação com o mundo espiritual, porque eu confundia muito quando era criança, eu achava que eram pessoas. Sim. Mas você não tinha consciência não ainda? Não tinha consciência que eram pessoas, o que era a distinção entre pessoas encarnadas e pessoas despojadas de corpos físicos. Tá. Mas no final da infância eu já comecei a distinguir. E aí a coisa ficou mais desagradável e complicada. Como é que você lidou com isso? Porque não deve ser simples. Eu não lidava. Eu sofri o processo, né? Sei. Principalmente porque o que primeiramente me chamou a atenção, o que era mais forte para mim, que eu confundia o plano físico com o extrafísico, era a audiência mediúnica ou psicoaudiência. Eu ouvia passos, eu ouvia pessoas sem elas estarem fisicamente presentes. Por sinal, por eu ter mais psicoaudiência do que outras funções mediúnicas, é que eu comecei a perceber que não eram pessoas com corpos físicos. E isso me chamou a atenção, não são pessoas, porque eu estou ouvindo, mas cadê a pessoa? Onde está a pessoa? E é interessante porque isso, segundo a psiquiatria e as neurociências de modo geral, é um traço de esquizoidia, né? De esquizofrenia, uma cisão, de ouvir vozes, alucinações auditivas. Mas aí, Rony, onde entra, é claro que há distúrbios esquizofrênicos, que a gente toma de psicóticos para cessar essas vozes, e às vezes cessa, isso no médio. Mas é interessante, Rony, que às vezes essas vozes vêm falar coisas que a gente pode checar depois. Então a gente tira dúvida que não é uma voz criada pela própria mente. Mas primeiro, porque o princípio da loucura é que a gente está se alheando da realidade, de si próprio e da realidade. E se a gente fica mais lúcido, mais sábio e traz dados que podem ser checados depois, informações objetivas. Uma voz vem falar comigo, às vezes aparece a pessoa e fala alguma coisa sobre alguém que eu posso checar. E se essa informação é checável, então não estou louco. Eu estou com a conexão com a realidade diferente, aumentada, alargada, e não desconectada da realidade. Então não é loucura. Se não é fake news, se não são fake... Não é fake, que também tem os enganadores. Isso aí é muito difícil. A mistificação e na adolescência é generalizada. E nas religiões é muito lamentável. Eu fico muito triste com os adolescentes, Rony, com o alastramento do cinismo. É muito bom o criticismo. A gente tem que ver todo ser humano e todas as instituições humanas de forma crítica. Todos somos vulneráveis, todos somos falíveis, pecadores. Claro. Mas às vezes há essa pretensão de superioridade, essa presunção de verdade absoluta das religiões. Isso é horrível. Todas as misérias feitas pelas religiões e pela política também foram feitas a partir daí. E eu quero muito que os jovens continuem críticos, mais ainda, mas pesquisem mais, porque existe espiritualidade também além das religiões convencionais. Você vê, essas religiões convencionais que você fala, é claro que elas tiveram, vamos dizer, seus ideólogos, ou vamos dizer, as pessoas onde... Uma pessoa que inspirou a criação dessa religião, mas nenhum desses avatares criou uma religião. Avatares, como você falou, nenhum deles. Nenhum deles criou Nem religião. Jesus. Foi criado depois. Isso, não é? isso. Cristo, Jesus de Nazaré, não criou nenhuma religião. Não mesmo. Mas criaram. Criaram. E por aí vai. Exatamente. Interessante essa história, muito, viu? Muito. Agora, uma coisa que me parece complexa. Aliás, antes disso, de negócio das religiões, eu tinha que falar isso contigo. Eu tive o privilégio Sim. de conhecer, de estar muitas vezes com ele e tudo. Chico Xavier. Alma santa. Sim, um iluminado. Chico Xavier. Isso era na verdade, esse cara atingiu a santidade estática, era uma coisa absurda. Sim. E eu estava falando sobre religiões uma vez com ele. Sim. E ele disse, essa multiplicidade de religiões, das perversidades causadas pelas religiões e das coisas eventualmente boas também criadas pelas religiões. Ele disse, Rony, você está pensando em muitas religiões? Eu estou, mas não existe tanta, só existe uma. A religião do amor. Esse era um craque, Chico. Isso é o que importa. Eu tenho a impressão que houve uma situação em que eu falei, não sei se a gente tocou nesse assunto na aula do passado. Tocamos. Madre Teresa de Calcutá disse a mesmíssima coisa, que a religião verdadeira é o amor. Agora, por que, Benjamin, que a felicidade e a paz parecem coisas tão inalcançáveis? Primeiro, as ilusões sobre quem nós somos e do que por isso a gente tem de expectativa externa. Nós somos seres multidimensionais e como seres com vários domínios de realidade, o psicológico, o físico, o social,
o espiritual, se nós não atendemos todos os setores de nossas almas e com desdobramentos em áreas de nossas vidas, nós vamos ficar frustrados. E além de termos vários setores da alma, ou várias dimensões, vários domínios, e tem que existir uma hierarquia inversa ao que se costuma esperar. Nós tendemos a viver apagando incêndios, as urgências de sobrevivência Sim. material. É claro que isso é justo, isso também é Claro sinal que de é. responsabilidade, a pessoa tem que cuidar de sua vida física. Claro. Mas aquilo que Jesus falou, que quem priorizasse o reino de Deus e sua justiça, a nossa consciência e os próprios princípios, o demais se vos acrescentaria. Então, nos seria acrescentado. Se a gente coloca como o norte a nossa espiritualidade bem atendida, ouvir a própria consciência, que a gente confunde com preconceitos, com educação religiosa e influências hipnóticas culturais. Sim, sim. É um drama. Que se Hipnóticas fosse culturais, sensacional. O que fazem de lavagem cerebral é um absurdo. triste. Nós somos muito influenciados pelo nosso ambiente. Lamentável, felizmente, é bom que a gente reconheça para superar aos poucos essas influências e se estabelecer como uma personalidade lúcida que faz suas escolhas por conta própria. Benjamin Teixeira de Aguiar, eu quero te rever mais vezes. Obrigado, Não Rony, pode também. esperar de ano, não é? Fica. Obrigado, Rony. Obrigado por ter vindo, viu, Eu querido? também muito agradecido de estar com você. Me sinto Obrigado, muito bem. obrigado, querido. Uma grande figura de pai, um coração muito bom. Imagina, amigo não Isso, vale. Isso é.